Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 154. Nós vamos trabalhar aqui a primeira questão do capítulo 3, que é a finalidade da encarnação dos espíritos. Nós vamos ler, mas nós vamos muito rapidamente saltar da questão geral, teórica, né, que vai nortear para um exemplo particular extraordinário, que eu acredito que sirva muito para a sua vida. Para a minha serve bastante. Porque o Espiritismo não é simplesmente uma filosofia, não é simplesmente uma teoria, não é uma opinião. Quem aborda o Espiritismo assim não entendeu sequer os prolegômenos, onde os espíritos já alertam a Kardec que a vivência é parte indispensável. É preciso entender que nós, seres humanos, anjo eu não sei como é que funciona, aprendemos fazendo. Todo o processo evolutivo é um processo de ação, de vivência, de realização, né? A realidade que nós lidamos não é uma realidade meramente teórica. Os que se encaminham por aí se tornam tolos. Os verdadeiros sábios são aqueles que sabem integrar a teoria, o saber, ao dia a dia. Na verdade, eu diria, né, não vamos entrar nisso, mas a verdade é que esses indivíduos integram o saber às suas próprias células, as células do próprio corpo. É um outro assunto, depois a gente trabalha isso. Vamos lá, esse assunto vai ser aprofundado e desenvolvido no módulo do nosso curso, né? Agora a gente está fazendo, né, estamos apresentando o módulo Cristo, mas quando a gente for trabalhar lá na frente o módulo Reencarnação, a gente vai voltar a esse tema, né? Que é o sentido da encarnação dos espíritos. Vamos a Kardec, preste atenção que o conteúdo é bom. Pergunta 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? É uma questão grandiosa, Por que os espíritos reencarnam? Podia ficar tudo no plano espiritual, né? Podia já reencarnar e ir para o nosso lar e ficar lá tomando suco de uva direto e tá tudo bem, estamos conversados. Então Kardec pergunta, por que a gente não fica só no bem bom? Bem bom assim, né, gente? Bem bom para quem está harmonizado. Mas por que a gente tem que ter uma vida material tão grosseira? Bem, os espíritos já começam falando linguagem de espírito sério. Deus a impõe. Então, alerta, né? Para quem anda viajando aí nas teorias excessivamente pós-modernas e do marketing muito bem elaborado, não seja besta. Existe limite na vida e existem coisas que Deus impõe. E o que Deus impõe não tem conversa. Porque não dá para sair do universo. Então, vida encarnado ou desencarnado, meu filho, você está dentro de Deus. Você está dentro da criação divina. Então, não viaja. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, encarnar é uma imposição de Deus. Ah, mas eu não quero. Ok, vai sofrer mais. Porque é revoltado. Ah, mas não tem espíritos das trevas que ficam muito tempo sem encarnar? Tem. Mas muito tempo não é infinito. Né? Chega uma hora que Deus impõe. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, ninguém faz o que quer. Né? Ah, mas não tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio relativo. Nenhum espírito na nossa fase pode simplesmente chegar e dizer, sabe de uma coisa, eu não quero mais reencarnar, não. Você pode negociar, né? Tem um caso interessante do Cornélio Pires, né? É poeta, radialista, espírita do interior de São Paulo, primo do Herculano Pires, que ele dizem que quer ter uma vida de espírita e uma vida digna, desencarna, e ele consegue adiar um pouco a próxima encarnação dele, acho que para 2100, alguma coisa do tipo, não lembro,
porque ele negocia lá e ele vai viver trabalhando no umbral. Então, dá para negociar, né? Mas não está no bem bom, está num trabalho pesado, mas pelo menos lá ele tem a consciência espiritual dele, segundo a análise dele Então, assim, tem alguns acordos, não é uma ditadura, mas há imposição sim. Então, reencarna. Espíritos que não precisam mais é porque conquistaram. Então não foi um ato de rebeldia, foi um ato de conquista. Obviamente, existem milhares de espíritos na Terra, trabalhando na Terra, que não precisam mais reencarnar. Reencarnar para eles é uma opção. Ninguém vai chegar para eles, não, agora você tem que voltar. Não, ele já está resolvido com isso. E Kardec narra muitos casos de espíritos que desencarnam e vão para os planetas muito, muito evoluídos. Kardec teve contato com muitos desses espíritos, certo? Mas, enquanto um processo evolutivo, a encarnação é uma imposição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, independente do caso, para chegar à perfeição, todos devem sofrer as vicissitudes, as dores da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Quer dizer, todo mundo tem que passar pelo processo de encarnar em mundos inferiores e absolutamente estúpidos como a Terra, né? Nosso mundo é estúpido. Se algum dia eu tivesse que receber alguém de fora do mundo evoluído, eu ficaria morrendo de vergonha, porque é um mundo estúpido, é um mundo onde pessoas como nós estão morrendo de fome uma hora dessa. É um mundo onde, sei lá, meia dúzia, centenas de espíritos doentes tomam o poder e simplesmente roubam a comida do prato da criança. Não tem do que se orgulhar, certo? Ok, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E isso nos dá uma grandeza extraordinária. Cada um de nós, segundo o Espiritismo, tem uma parte na criação. Então, nada de coitadinho, nada de vítima. Cada um tem uma parte e deve realizar. A criação, numa pequena esfera, mas ainda assim verdadeira, depende de nós. Isso dá uma grandeza, isso quebra com toda a visão tola medieval do Evangelho de Jesus. Há uma parte nossa, individual, intransferível. Deus nos criou para executar uma parte na obra do universo. E essa parte é nossa, não é de outro ser no universo. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Então a nossa obra não se restringe sequer à Terra. Isso é grandeza. Não é vaidade tola. Nós temos uma obra na Terra, depois a nossa obra vai para outro mundo, depois para outro e depois para outros. Né? Então a gente tem um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira que, colaborando para o progresso geral, né, o indivíduo progride. Ok. Essa é a parte filosófica. Vamos pegar um exemplo concreto, né? Isso ainda está muito teórico para o meu gosto. O Dostoiévski, citado pelo Viktor Frankl, diz o seguinte: há apenas uma coisa que me apavora: não ser digno dos meus sofrimentos. Uau, né? Estamos falando de gente grande. Não estamos falando da nossa cultura infantil, medieval, que a gente espírita gosta tanto. Adora, né? Adora o medievalismo, né? Pelo menos nós que estamos aqui. Espero que a nova geração seja diferente. Adora. Porque fulano sofreu muito, porque eu sofro muito, e aquela pasmaceira toda. A questão é, Dostoiévski coloca muito bem, parece até Leon Denis aqui nesse momento. Nós temos que nos preocupar, não é em sofrer ou não sofrer. Isso é tolice, faz parte. A questão adulta e séria é: eu estou sendo digno do sofrimento?
Porque a gente vê gente puxando o saco até do bezerro de meio para ver se não sofre. É de uma tolice. Porque aquele espírito ele só foi grandioso porque ele se tornou digno do sofrimento dele. A gente está pedindo o que para ele? Tira meu sofrimentozinho. Deixa eu ser infantil. Me ajuda a continuar sendo um tolo. É curioso a nossa psicologia, né? A gente quer usar o espírito superior que se tornou grande porque foi digno do sofrimento que teve, pedindo ele para tirar o nosso. Complicado. A psicologia nossa é complicada, é medieval, é da idade das trevas. E aí a gente vê um escritor que não é espírita, cheio de coisa, e ele tem esse insight profundo sem ler uma linha de espiritismo. Mas a gente vai para outro sujeito maior ainda. Prepare, rufem os tambores. Vamos falar de Viktor Frankl. Esse é grande. Não precisa dizer que ele é um grande intelectual. Com 16 anos, ele publicou um artigo na revista do Freud, aprovado e elogiado pelo Freud. Então nós estamos falando de qualquer um. Mas ele não é grande por isso, porque simplesmente escrever bem, ser intelectual, nem sempre é grandeza de espírito. Ele é grande por quê? Porque jovem ele já tinha essa idade, essa ideia de desenvolver uma teoria que explicasse o desenvolvimento humano. O que é que faz o ser humano se tornar digno dos próprios sofrimentos? Só que ele é judeu na época da Segunda Guerra. Ele e a família toda vão para o campo de concentração. Detalhe, como intelectual, ele teve a chance de ir embora. Mas era só ele. Tem um episódio bonito que eu não vou trabalhar nele aqui, a gente vai trabalhar no curso, né, no módulo Reencarnação, que faz ele ficar. O fato é que ele enfrenta o campo de concentração, é separado, perde esposa, pai, mãe, filho e frequentou, foi prisioneiro dos piores campos de concentração. Eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, Auschwitz e outros piores. E aí fica a questão, né? Como suportar isso? Como suportar? Como se tornar digno de um sofrimento tão intenso? A gente não está falando de dor de dente. A gente não está falando de ficar pobre. A gente está falando de perder tudo e ser massacrado todo dia e ver realmente o ser humano no seu limite físico, emocional, de terror psicológico, sabendo que muitos morreram, sabendo que você chega no campo de concentração com a sua esposa, com a sua mãe, isso aí ele vai para uma fila, que é a fila do banho, e é um banho de gás e depois vai ser cremado. E acabou-se. E é isso. E aí? E aí? E aí, espíritas, como é que lidamos com isso? E aí? Puxar o saco de quem para escapar disso? E aí só tem uma resposta digna da vida, né? E o Viktor Frankl ensina. Ele narra um episódio, né? Eu estou pegando um trecho do livro dele, né? Em busca do sentido, onde ele vai desenvolver a teoria que ele começou a desenvolver antes de ir para o campo de concentração, e ele vai usar essa experiência. O livro tem duas partes, tem a teoria que ele desenvolve e tem o relato dele do campo de concentração. Um indivíduo de uma energia extraordinária, né? Tem entrevistas dele no YouTube, a gente vê realmente alguém poderoso no sentido digno do ter, né? Uma individualidade cheia de vida, né? Enfim, e aí ele vai colocar o seguinte: ele diz que os indivíduos que morrem é aqueles que não tinham mais nada a esperar da vida. E ele diz, e ele se pergunta, né,
Que tipo de questão, que diabo de questão é essa, né? Como é que alguém chega nessa situação onde não há mais nada a esperar da vida? E ele diz que de uma maneira ou de outra, a maioria das pessoas que sobreviveram ao campo de concentração sobreviveram porque deram um sentido para o seu sofrimento. E aqueles que simplesmente não conseguiram entender o sentido do sofrimento, eles desistiam. Há uma cena muito forte que ele narra que era muito comum. Tocava, né, a sirene para levantar. 4 da manhã. Isso, né, tinha horários malucos, mas regularmente 4h30 da manhã. Estamos falando de um inverno rigorosíssimo, de um lugar obviamente sem aquecimento, sem roupas adequadas, indivíduos, né, famintos, então a sensação de frio terrível. E se não levantasse, era muito pior. Então, quando o indivíduo não acordava, não levantava, via os outros levantando, eles percebiam que aquele indivíduo ficava ali, acendia um cigarro e estava relaxado, ele sabia, esse já desistiu, ele vai morrer hoje. E eram indivíduos que não tinham nada mais a esperar da vida. Então, quando a gente tem esse tipo de questão, é porque a gente desistiu. Mas aí ele vai dizer, nós temos que parar de querer que a vida, né, mostre instantaneamente, magicamente o seu significado. Mas nós é que temos que questionar os acontecimentos da vida, diariamente a cada hora, qual é o significado. Isso é prático, isso é aquela questão 132 na prática. O que é que a vida quer me dizer com a morte do meu filho? Qual é o significado de eu ter perdido os meus bens? Qual é o significado da minha dor? E aí ele diz, a nossa resposta tem que se constituir não de palavras e não de meditação, mas de uma ação correta e de uma conduta correta. Isso é para mim fazer o quê? Traduzindo bem rapidamente. Ok, morreu. Essa morte, eu respondo fazendo o quê nessa morte? Eu respondo fazendo o que nessa doença que eu descobri que eu tenho? Eu respondo fazendo o que ante essa barreira, ante essa dificuldade? E aí ele continua, eu estou lendo só trechos do livro, tá certo? Nossa tarefa, consequentemente, dá significado à vida. E esse significado vai ser diferente de pessoa para pessoa e de momento para momento. A vida não quer respostas vagas, mas algo real e concreto. A vida nos dá tarefas reais e concretas. Resumindo, qual é a tarefa que eu tenho que realizar agora que a vida está dando? Não é ficar filosofando demais. Qual é a ação concreta que a vida quer que a vida me aponta para tomar diante disso? Estamos falando de alguém que aprendeu isso no campo de concentração. E ele vou acelerar um pouco aqui, ele vai dizer o seguinte: o destino de cada ser humano difere e é único de indivíduo para indivíduo. Nenhuma situação se repete e cada situação clama por uma resposta diferente. Às vezes a situação que o homem está, né, é que vai ter o requerimento, eu estou traduzindo aqui, né, específico para cada ação. E em cada momento ele vai encontrar o caminho de realizar sua tarefa. Às vezes, a única resposta é aceitar o destino e suportar a cruz. É grandioso porque é um espírito que está dizendo, você tem que agir sempre, você tem que ter uma resposta correta. Mas algumas vezes a resposta é aceitar a cruz. Está no campo de concentração. Vai fazer o quê? Sair voando, bater na asinha? Vai virar anjo? Não, é suportar aquilo ali. Morreu alguém que você ama. Morreu. Não dá para ressuscitar. Aquele fato muda o seu dia a dia para sempre.
Você vai se relacionar com aquela pessoa de outra forma. É uma cruz que tem que ser aceitada. Quando o homem enfrenta no seu destino o sofrimento, ele tem que aceitar o sofrimento como tarefa. E isso é muito bonito. Aceitar o sofrimento como uma tarefa única e singular. Porque o sofrimento é uma tarefa. Não é uma aceitação tola e estúpida e passiva. Ah, estou sofrendo. Não, é uma tarefa. É como escrever um livro, é como fazer uma escultura, é como fazer um bolo, é como cuidar de alguém. É uma tarefa. Aceitar o nosso sofrimento é uma tarefa. E ele diz, né? O ser humano irá ter que tem essa compreensão, irá aceitar o seu sofrimento como algo único e individual e solitário no universo. Ninguém pode aliviá-lo do seu sofrimento. Ninguém pode sofrer no lugar dele. Isso é coisa de espírito maduro. Não é coisa, desculpe a palavra, de gente que se prostitui emocionalmente achando que guia espiritual vai tirar ele do sofrimento, na mágica. Não, ele vai segurar na sua mão, mas o sofrimento é seu e você precisa, é a sua tarefa, meu irmãozinho. É a minha tarefa. Se alguém tirar da gente, seria o Satanás, mas graças a Deus ele não existe. Porque se tirar a nossa tarefa, a gente vira uma pessoa sem utilidade no universo. Não tem cenário pior. Você se apresentando no plano espiritual, cada um com a sua utilidade, com a sua grandeza, e você, o tolo, que não tem utilidade no universo. Você não serve para nada. Ninguém é cruel a esse ponto de fazer isso com você ou comigo. Então, muitas vezes, ele conclui dizendo assim: para nós, os prisioneiros, esses pensamentos não eram especulações de uma realidade distante. Então, a tarefa do sofrimento no campo de concentração, diz Viktor Frankl, é uma tarefa diária. Uma tarefa ativa. O que eu quero destacar é o seguinte: sofrer tem que ser uma tarefa ativa. Ativa. Ele diz: para nós, o significado da vida era um amplo ciclo de vida e morte, sofrimento e dor, né? Sofrimento vida e morte, sofrer e morrer. É isso que ele está dizendo. Então eles tinham que abraçar essa tarefa. Quem não abraçou, sucumbiu. Ele abraçou e saiu muito mais forte. Né? Desencarnou já, mas um homem de uma energia profunda, intensa. Esse é Viktor Frankl, não posso falar mais, que eu já falei demais. É uma amostra do que nós teremos no nosso módulo Reencarnação. Isso é começar a entender o objetivo da encarnação. Pelo menos segundo o Espiritismo, ou pelo menos para mim. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas amadas, lembrem do Cristo de Deus. Ninguém acha que foi uma escolha à toa o Mestre optar por ser crucificado, mas não crucificado de qualquer forma, crucificado da forma como o foi. Açoitado e humilhado sofreu. Depois, cansado e abatido fisicamente, subiu um monte, carregando a cruz. Entendam isso, filhos. Ele não sofreu espancado e ficou no chão esperando morrer, coitadinho, para ensinar a humanidade a ser torpe. Não, nosso Mestre
carregou uma cruz subindo num terreno íngreme, sendo maltratado por uma multidão. Entendam isso. Não há outra forma. O Mestre não apenas aceitou a cruz, segurou-a e caminhou. Entendam isso. Uma postura psíquica anticristã predomina no coração de todos os que não querem abraçar e caminhar com a própria cruz. Não há discípulo sincero que negue a lição mais marcante do Mestre. Um aprendiz de medicina que não aceita as teses principais de seu mestre é um falso discípulo. Quando nós negamos a luz do mundo, recusando a pequena cruz que nos cabe, negamos Jesus de Nazaré. O sofrimento cristão, a forma de saber sofrer ensinada pelo Cristo é o sofrimento ativo. O sofrimento que move, o sofrimento que realiza. E não o sofrimento do coitado que simplesmente geme e chora. Esse é o sofrimento de espíritos profundamente inferiores, porque são revoltados. Querem ser coitadinhos. Ficam séculos na lama, chorando e gemendo. Não é assim que o Cristo ensina. Sofrimento Cristo é o sofrimento de quem caminha para onde meus filhos entendam os símbolos do nosso Mestre. Para onde o Cristo caminha? Para o alto. Poderia ter caminhado para um abismo. Carregar a cruz até lá embaixo. Não. Cristo ensina: carrega a cruz para o alto. Que tua dor seja para subir, não para descer. Lá no alto, após sofrer tudo e não parar, chegarás a Deus. Poderá dizer: Pai, está completada a tua vontade. Pensem, não sofrer ativamente é negar o Cristo, meus filhos. Essa é uma dura verdade aos corações medievais de todos os tempos. Os corações que querem teorizar e fingir. Aos verdadeiros corações, essa lição trará luz que ilumina. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.